Olá pessoal, hoje nós vamos começar essa história com Era uma vez um fantasma que assombra a sua própria casa desde a sua trágica morte na Inglaterra. Entenda a história da fantasma mais famosa de toda a Grã-Bretanha, pois, segundo os boatos, ela assombra a residência Raynham Hall, em Norfolk, na Inglaterra, desde o dia em que ela morreu. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal da Luta contra o Crime. Eu sou a Lisa, e aqui você conhecerá os grandes criminosos e mistérios do século. Então, se você gosta desse tipo de assunto, deixe o seu like, que isso é muito importante para mim, e compartilha com seus amigos. Então, mesmo com medo, vamos lá! Raynham Hall foi construída no início do século XVII, e é uma impressionante mansão que pertenceu à família Townsend por várias gerações. O verdadeiro nome desse espírito é Dorothy Walpole, que nasceu em 1696, e ela é irmã do homem considerado como o primeiro a exercer o cargo de primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Robert Walpole. Em vida, Lady Dorothy, como ela era chamada, se tornou a segunda esposa do político inglês Charles Townshend, que era conhecido por seu temperamento muito violento em seus relacionamentos. Dizem que ela foi responsável por cometer um adultério com Lord Wharton. Sendo assim, o seu casamento foi marcado por rumores de infidelidade e também muita tragédia. Quando o marido Lord Charles ficou sabendo, ficou extremamente furioso e a trancafiou em seu quarto. Outros relatos dizem que, na verdade, ela teria sido aprisionada pela Condessa de Wharton, a mulher do seu amante. Ela teria morrido em circunstâncias misteriosas em 1726, possivelmente de varíola, ou, como alguns sugerem, de tristeza e desespero. Desde então, relatos de uma figura feminina vestida em um simples vestido marrom com brocados começaram a circular, com muitos acreditando que o espírito de Lady Dorothy ainda vagueia pela mansão pedindo ajuda a todos. Após a sua morte, muitos relatos sobrenaturais começaram a acontecer em sua residência, deixando todos muito perplexos e com medo. A história diz que Lady Dorothy teria feito sua primeira aparição como fantasma em 1835, quando Lord Charles, seu marido então, havia dado uma festa na sua casa durante o Natal, e a casa estava cheia de convidados. Após uma festa maravilhosa, dois dos convidados, um deles chamado Coronel Loftus e um outro homem com o nome de Hawkins, teria encontrado o fantasma quando se retiravam de seus quartos. Eles disseram que esta mulher usava um vestido castanho escuro cheio de brocados, e a partir daí ela passou a ser chamada de a Dama de Marrom. O Coronel Loft, na manhã do dia seguinte, disse que a tinha visto novamente, e até chegou mesmo a desenhar algumas coisas, a fazer alguns rabiscos, e reparou nas órbitas escuras e vazias que ela tinha, exatamente como uma assombração. Logo após os funcionários descobrirem sobre o que aconteceu, vários deles abandonaram a casa de medo. Sem acreditar nessas histórias de fantasmas, um certo capitão Frederick Marryat, que era amigo do novelista Charles Dickens, pediu a Lord Charles para passar 3 noites no quarto da fantasma Lady Dorothy, a que chamavam de Dama de Marrom, para provar a sua teoria de que a assombração era causada por ladrões locais, que queriam manter as pessoas afastadas da casa. Sendo assim, Lord Charles deixou o convidado ficar no quarto, e diz a lenda que o capitão Frederick, em vez de provar que tudo não passava de uma grande invenção, o capitão acabou tendo o privilégio de ver e conhecer o espectro pessoalmente. O capitão Frederick foi embora sem falar com ninguém, e quem escreveu seu relato foi seu filho, Florence Marryat, em 1917, e foi exatamente isso o que aconteceu. Meu pai ficou no quarto
no qual estava pendurado o retrato da assombração, e no qual esta tinha sido vista já muitas vezes, e dormiu todas as noites com um revólver carregado debaixo da almofada. Nos 2 primeiros dias que ele estava lá, ele não viu nada, e a terceira noite seria a última da sua estadia. No entanto, na terceira noite, 2 sobrinhos dele bateram à sua porta, quando ele já estava pronto para dormir, e pediram-lhe que ele se dirigisse ao quarto deles, que era na ponta oposta do corredor, para lhes dar a sua opinião sobre uma arma nova que tinha acabado de chegar de Londres. Quando estavam a sair do quarto, meu pai foi buscar o seu revólver para o caso de encontrarmos a dama de castanho, disse ele, dando risada. Quando a inspeção da arma terminou, os jovens, no mesmo espírito brincalhão que meu pai, disseram que iam acompanhá-lo até a volta do quarto, caso também encontrasse a dama de marrom, repetiram eles também dando risada. Assim, os 3 seguiram juntos pelo corredor até o quarto do meu pai. O corredor era longo e escuro, mas à medida que se aproximavam do meio, viram uma luz fraca de um candeeiro a se aproximar deles do outro lado. Era uma mulher que eles acharam que fosse uma das empregadas que estava indo ver as crianças. Porém, qual não foi a surpresa de meu pai, quando a mulher foi chegando cada vez mais perto e ele viu seu vestido castanho escuro, com brocados exatamente igual ao retrato que estava no quarto que ele estava dormindo. Ele estava de frente com a famosa Madame de Marrom. Assustado, meu pai perguntou quem era ela e por que ela estava ali. A mesma se aproximou dele muito perto e sorriu de uma forma muito diabólica, e meu pai então saltou correndo para o corredor rapidamente e disparou o revólver mesmo na cara dela. A figura desapareceu imediatamente e a bala passou pela porta exterior do quarto para o lado oposto do corredor e ficou alojada no painel da porta interior. O meu pai nunca mais voltou a se meter com a dama de marrom. Lady Townsend afirmou que a dama de marrom voltou a ser vista em 1926, quando seu filho e um amigo afirmaram que tinham visto o fantasma na escadaria, identificando a figura fantasmagórica como o retrato de Lady Dorothy, que na altura estava pendurado no quarto assombrado. Ao longo dos anos, muitos visitantes e moradores relataram encontros com a dama de marrom. Alguns descreveram ver uma mulher com o rosto pálido e olhos vazios, enquanto outros sentiram apenas uma presença assustadora. Em vários casos, todas as visões ocorreram nas escadas ou nos quartos superiores da mansão, lugares frequentemente associados aos eventos trágicos da vida de Lady Dorothy. Em 1926 também, 2 crianças que brincavam na casa a descreveram como uma senhora vestida de gaze, que estava parada na escada. O fantasma da dama de marrom ficou famoso mesmo no dia 19 de setembro de 1936, quando 2 fotógrafos da revista Country Life foram lá para tirar algumas fotos da glamurosa casa de campo da família, quando uma coisa aconteceu. Era para ser só mais um dia de trabalho para o fotógrafo Hubert Provan e seu assistente Indri Shira. A Country Life pretendia publicar um artigo sobre Ryan Hall no fim daquele ano, e é por isso que eles estavam lá. Mas foi então que Indri, após ter tirado várias fotos de vários ângulos da casa, tirou também uma foto da escadaria, porém ele teria visto uma mulher em um formato de vapor descer as escadas e se aproximar dos homens. Mesmo assustados com a situação, Hubert conseguiu tirar a tampa da câmera e Indri capturou a assombrosa imagem. Isso tudo foi relatado na revista no dia 26 de dezembro e o resultado pode ser visto na capa da matéria.
A famosa foto tem a escadaria principal de Rayhan Hall como plano de fundo, mas não é a sua beleza estética que chama a atenção dos olhos, e sim o registro do fenômeno paranormal. Uma figura translúcida parece flutuar escada abaixo. A revista, já sabendo que seria alvo de muitas críticas e especulações, contratou peritos para analisar a foto e ver se realmente ela havia sido alterada ou manipulada. Após muitas análises, os especialistas chegaram à conclusão que não encontraram nenhum sinal de alteração ou manipulação na foto. Pouco depois, um conhecido investigador paranormal chamado Harry Price entrevistou Prevan e Shira e escreveu: "Vou dizer desde já que fiquei muito impressionado com a história que vocês contaram. Todas as análises foram feitas provando que tanto a foto quanto a câmera não foram manipuladas e, sendo assim, não tem o porquê de não acreditarmos que essa foto não seja verdadeira." Apesar de tudo, muitos críticos continuam a desacreditar na história e dizem que a imagem não passa de uma sujeira feita propositalmente na lente ou que possa ser apenas uma mancha de luz. Com isso, esta foto da Country Life se tornou a foto como um dos maiores mistérios paranormais da Grã-Bretanha, pois ela intriga a todos há mais de um século. Se o fantasma da Dama de Marrom já era conhecido pelos ingleses, imagina após esta matéria na revista. A coisa se alastrou muito e, tendo os fotógrafos da Country Life falsificado ou não a fotografia, não foram eles que criaram a lenda da Dama de Marrom, mas sim apenas intensificaram a sua assombração. A publicação foi feita pela revista Country Life no dia 26 de dezembro de 1936 e novamente pela revista Life no dia 4 de janeiro de 1937. O fantasma da Dama de Marrom continua a fascinar tanto os entusiastas do paranormal quanto os historiadores. Rayhan Hall, com sua rica história e relatos de atividades sobrenaturais e paranormais, atrai visitantes curiosos e investigadores de todo o mundo. A lenda da Dama de Marrom é uma lembrança persistente das histórias de amor, traição e mistério que permeiam a história da humanidade. Assim, o fantasma da Dama de Marrom de Rayhan Hall permanece uma figura icônica na tradição dos contos de fantasmas britânicos. Um enigma que continua a inspirar medo e curiosidade, mantendo vivo o mistério de Lady Dorothy Walpole e sua trágica existência. Essa teria sido a última aparição do fantasma de Lady Dorothy ou da Dama de Marrom. Porém, ela continua muito firme no imaginário de milhares de britânicos até os dias atuais. E aí, você teria coragem de passar algumas noites nessa linda mansão da Inglaterra? Gente, que medo, hein? Então, se você gostou, dá um like. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, pois isso é muito importante pra gente. E se quiser falar sobre o assunto, manda aí o que você achou dessa história horrível. Obrigada por ter assistido e até o próximo episódio da nossa luta contra o crime. Bye bye!